Compartilhar a tela aqui com vocês. Pronto, já estão vendo aí, né, minha tela. Vamos lá, pessoal. A gente vai continuar adicionando dispositivos no nosso circuito eletrônico. A gente estudou resistores, né? E essa semana a gente vai ver mais dois dispositivos, que são os geradores e os receptores. Certo? Como o próprio nome já sugere, né, um gerador, ele vai gerar energia no circuito, ele vai fornecer a energia. Então seria uma bateria que alimenta um relógio, ou a bateria que fornece energia para a partida no carro, né? Então todos esses dispositivos que fornecem energia ao circuito é um gerador. Certo? Eu posso ter associação de geradores, né, como a gente tinha associação de resistores. No caso de um controle remoto que eu uso duas pilhas, né, estou associando dois geradores. Eles podem ser associados também em série ou em paralelo, certo? Então a gente viu o resistor, né? E à medida que a gente vai adicionando o circuito, a gente vai sempre trabalhando com os que a gente viu anteriormente. Então a gente não vai deixar de ver resistor, a gente vai continuar vendo resistor no circuito e vai adicionando novos elementos. Então aqui eu tenho meus dois elementos que eu vou adicionar. O gerador, que ele vai fornecer energia para o circuito, e o receptor, que ele faz o contrário, ele vai gastar essa energia fornecida. Certo? Então o gerador ele vai transformar algum tipo de energia em energia elétrica. Certo? O gerador ele transforma algum tipo de energia em energia elétrica. Por exemplo, uma pilha ela está transformando energia química em energia elétrica, não? E o receptor ele vai pegar essa energia elétrica e transformar em algum outro tipo de energia, como um liquidificador, por exemplo. Ele está pegando aquela energia que o gerador está fornecendo e transformando a energia de movimento em energia cinética. Então o gerador ele vai transformar a energia elétrica em algum outro tipo de energia. Vamos ver, tem uma pergunta aqui. Aqueles motores a combustão transformam a energia de explosão em energia mecânica e por fim energia elétrica. Exato, Caio. Certo? Então, motores, né? Tem uma gama de aplicações no nosso cotidiano, né? Todos os nossos eletrônicos ou são geradores ou são receptores. A fonte da tomada que a gente coloca nos nossos dispositivos fornece energia, não? Então ela vem de algum gerador. E tudo que vai gastar essa energia é um receptor. Aí uma pergunta, será que um resistor se encaixa nessa classificação? Que a gente está vendo como elementos diferentes, né? Eu vi resistores, receptor e gerador. Será que o resistor não se encaixa em algum dessas classificações? Por que a gente viu eles separadamente? Consegue ter alguma ideia do porquê? Repetindo a pergunta aí, por que eu dei uma classificação diferente para resistor, mas olhando essas duas classificações eu posso encaixar o receptor em um desses dois dispositivos, né? O resistor seria o que, pessoal? Um gerador ou um receptor? Não, Rafael, por exemplo, se você tiver aí um chuveiro elétrico, ele vai receber energia e gastar essa energia, não?
E o chuveiro elétrico ele tem uma resistência interna, ele é praticamente um resistor. Então ele gasta energia, sim. Exato, ele poderia se encaixar, ele é um receptor, é um tipo de receptor, né? Já que ele ele recebe a energia elétrica e converte essa energia elétrica em energia térmica, em calor. Só que ele faz exclusivamente isso. Ele transforma a energia elétrica exclusivamente em energia térmica, em calor. Os outros receptores, além dessa perca de energia em forma de calor, ele vai converter essa energia em algum outro tipo que não seja unicamente calor. Por isso que a gente classifica diferente. Então o resistor é sim um tipo de receptor, só que ele transforma a energia elétrica exclusivamente em energia térmica. Enquanto os outros outros receptores, além dele perder essa energia em forma de calor, ele transforma essa energia em algum outro tipo. Por exemplo, o liquidificador, né? Ele vai perder energia térmica em forma de calor, ele vai esquentar à medida que está funcionando. Mas além de perder essa energia em forma de calor, ele vai ter a energia cinética para rotacionar a hélice, certo? Então é por isso que tem essa classificação distinta, né? A gente poderia ter só dois dispositivos, mas o resistor ele tem essa particularidade, ele transforma a energia elétrica exclusivamente em energia térmica, certo? E os outros receptores que a gente vai ver, ele tem tanto essa perca de energia em forma de calor, quanto em outro tipo de energia. Então como é que ele vai estar representado aí no circuito? A gente já vinha trabalhando com esse gerador, certo? Só que a gente não estava vendo as propriedades deles. Então a representação do gerador, ele tem essas duas barras aqui. Mesmo que não tenha essa marcação positivo e negativo, como é que você identifica o polo positivo e o polo negativo? Essa barra de menor tamanho, ela é o polo negativo. Então mesmo que não tenha o sinal aqui, sempre que você olhar para um gerador ou para um receptor, a barra de menor tamanho é o polo negativo e a barra maior é o polo positivo, certo? Inclusive, se você pegar um LED, ele tem uma perninha maior e uma perninha menor, certo? Então você identifica qual é o positivo e o negativo. E vocês estão vendo aqui que ele tem uma resistência, né? Então, como eu havia mencionado antes, tudo que existe na natureza tem uma resistência à passagem de corrente. Então, o seu corpo ele tem um determinado valor de resistência. Qualquer material que você esteja visualizando aí, ele tem uma resistência natural a essa passagem de corrente. Então, a gente chama isso de resistência interna. Então, todo gerador e todo receptor tem uma resistência interna, certo? Isso daqui vai fazer com que este dispositivo ele tenha uma perca de energia no seu interior. Então, por que quando eu coloco o meu celular para carregar, ele vai esquentar? Ou quando eu estou usando esse celular, né, continuamente ele vai esquentar? Porque ele vai ter uma perca de energia devido à sua resistência interna. A corrente está passando pelo material e essa resistência faz que haja uma perca de energia em forma de calor. Então é por isso que o seu celular esquenta quando está carregando e quando está em contínuo uso, né? Ele vai ter essa perca de energia em forma de calor. Certo? Então, tanto nos receptores quanto nos geradores, eu vou ter essa perca de energia devido à característica do próprio material, né? O próprio material tem uma resistência à passagem de corrente, certo? Então, aquele
aquele calor que sai do seu celular quando você está carregando ou usando ele continuamente é devido a essa resistência interna, que ele está perdendo energia em forma de calor. Na verdade, Rafael, os carregadores eles fazem uma queda de tensão da DDP. Então, o seu celular precisa de 9 volts, né? Então, o carregador ele vai fazer essa queda de DDP, né? Ele vai pegar o 220 e vai transformar em 9. Tem um transformador dentro do carregador. Mas essa perca de energia aqui, ela vai continuar independente da voltagem do seu eletrônico, né? Sempre vai haver essa perca de energia em forma de calor. Pronto, ele faz essa transformação, né? Então vamos lá, pessoal. A gente viu que para ter uma corrente em um condutor tem que ter uma diferença de potencial. E essa diferença de potencial ela vai ser fornecida pelo gerador, certo? Então o gerador é que faz com que os elétrons continuem em movimento no circuito elétrico. Então, quais são as características dos geradores e dos receptores? Eu vou só... Ele vai ter uma grandeza que é chamada de força eletromotriz. Aqui está... mas geralmente nos livros eles chamam de Epsilon, certo? O que é essa força eletromotriz? Essa força é que vai ser responsável pelos elétrons continuarem em movimento no circuito, certo? Mas eu vou colocar aqui força entre aspas, porque embora tenha este nome de força, não se trata de uma força que a gente mede em Newton, certo? Essa grandeza que é chamada de força eletromotriz, na verdade ela é uma DDP, é uma tensão, diferença de potencial. E a gente viu que DDP é dado em volts, né? Então isso daqui não é uma força, é uma pseudo-força, né? Na verdade ela é uma DDP. Isso daqui é a resistência interna do material. Resistência interna, que é responsável pela perca de energia em forma de calor no gerador e no receptor. Aqui eu tenho a DDP do gerador, do receptor, e o I é a nossa corrente, não? E agora eu tenho dois tipos de DDP. Eu tenho o U, tenho este novo elemento que ele chamou de força eletromotriz, porque estes dois tipos de DDP, né? Vamos lá, porque estes dois tipos de DDP, pessoal? Eu tenho este Epsilon, que é chamado força eletromotriz, ele é a DDP total que aquele meu gerador é capaz de fornecer, certo? Então isso daqui é o máximo que o gerador vai poder fornecer. Então este Epsilon aqui é a minha DDP máxima, certo? Mas quando eu coloco lá essa minha pilha no controle remoto ou a bateria no carro, ele não vai conseguir fornecer essa tensão total ao meu circuito. Alguém sabe dizer por que ele não é capaz de fornecer essa DDP total ao circuito? Por exemplo, uma pilha que você coloca lá no relógio, que tem 1,5 volts, ela não é capaz de dar tudo aquilo de si ao circuito, não? Exato, o Caio disse aí, porque sempre há percas. Então essa energia
que é perdido em forma de calor, né? Devido à própria resistência do material, ela faz com que essa DDP máxima do equipamento não seja a DDP que vai ser jogada lá no circuito. Então é por isso que eu tenho dois tipos de DDP. Essa DDP que é a força eletromotriz, que é a máxima, e a DDPU, que a gente estava trabalhando anteriormente, que vai ser a DDP que realmente vai ser utilizada no circuito, certo? Então, aqui no meu gerador, eu vou ter uma perca. Como é que eu obtenho este U, né? Essa energia que vai ser realmente utilizada pelo circuito? É só eu pegar a energia total, a DDP total, né? E retirar o que está sendo perdido. E onde é que está sendo a perca aqui? A perca está se dando nessa resistência do material. Então a gente viu pela primeira lei de Ohm, que é U igual a R vezes I, né? Então neste resistor eu vou ter uma certa DDP, perca de DDP, que vai ser dado por R vezes I. Pronto, então essa é a equação do gerador. Essa DDP que vai ser realmente fornecida ao circuito, ela é dada por essa força eletromotriz, que é a DDP total, menos a perca que eu vou ter devido à resistência interna. Então essa daqui é chamada equação do gerador. É resistores. Rafael, não é resistores, né? É exatamente por causa das resistências internas ocasionam essas percas aí. Então, se a gente tivesse um gerador sem resistência interna, o que não existe na natureza, né? Seria chamado gerador ideal. O gerador ideal, ele não tem resistência interna. Então, se você falar em gerador, ouvir falar em gerador ideal, seria um gerador que não impõe resistência à passagem da corrente. Então, isso significaria o quê? Se a resistência é zero, este termo aqui some, ó. Então, eu tenho que essa DDP é a própria força eletromotriz. Então, se isso daqui existisse, seria o ideal, né? Eu ia aproveitar toda a potencialidade deste gerador, né? Toda a energia que ele pode fornecer seria jogada no circuito. Mas isso daqui é só um modelo, certo? Não existe gerador ideal. Certo? Mas se existisse, seria ótimo. Não haveria perca de energia no próprio dispositivo, né? Então, qual é a diferença entre gerador e receptor? Vocês estão vendo aqui que a representação é praticamente a mesma, né? Em ambos eu tenho uma resistência interna, barra menor polo negativo, barra maior polo positivo. Tem uma DDP entre os seus terminais e uma resistência interna. Qual vai ser a diferença aqui entre um gerador e um receptor? Vocês estão vendo alguma diferença na representação aqui na figura? Exato, Jefferson, é só o sentido da corrente, né? Observe que no gerador, aqui é o gerador, a corrente ela passa do polo negativo em direção ao polo positivo, certo? Gerador do negativo para o positivo. Já no receptor, eu tenho o contrário, a corrente passa do polo positivo
em direção ao polo negativo. Certo? Então, no receptor eu vou ter apenas gasto de energia, né? A energia ela vai ser gasta tanto para gerar um movimento da hélice de um liquidificador, como eu estou usando como exemplo, né? Como no próprio equipamento ele vai ter essa perca de energia em forma de calor. Então, para o receptor, o que vai mudar aqui na equação? A corrente vai ser dada no sentido contrário. Aqui eu tenho uma força que é chamada de força contra-eletromotriz, que ela se opõe àquela força contra a força eletromotriz, certo? A força eletromotriz era uma energia fornecida ao circuito. E essa força contra-eletromotriz, ela vai ser uma energia gasta no circuito, né? Então lá é o fornecimento de energia, aqui vai ser um gasto de energia. Então estou adotando essa simbologia aqui, epsilolinha, para dizer que é um gasto de energia, né? Enquanto lá o epsilon seria ele estaria fornecendo energia. Então a resistência interna, a mesma coisa. Eu tenho o I, que é a corrente. Então, até aqui também eu tenho uma DDP, né? DDP no circuito. Pronto, então aqui eu tenho tanto o epsilon, que é a força contra-eletromotriz, é uma perca de DDP, quanto eu tenho outra perca aqui de energia no próprio dispositivo, devido a essa resistência interna. Então eu tenho aqui duas percas, né, de energia, duas percas de DDP. Então essa DDP aqui do circuito, ao invés de ser uma subtração, né, lá no gerador, uma estava fornecendo e a outra estava subtraindo, estava perdendo energia. Aqui eu tenho duas percas de energia. Então essa DDP total, essa perca total de tensão, é a soma dessas duas percas no dispositivo. Então o que muda da equação do gerador para a equação do receptor? Ao invés de uma subtração aqui, eu vou ter uma soma. Eu estou tratando de duas percas aqui, certo? Enquanto lá no gerador, este epsilon é uma DDP fornecida ao sistema, enquanto a resistência eu tenho um gasto, né? Eu tenho uma perca de energia. Ver se dá para fazer algum exemplo. Não, bem em cima. Então, pessoal, até aqui alguma pergunta? Não dá para fazer nenhum exemplo hoje, né? Na próxima aula a gente faz umas aplicações desses dois dispositivos. Porque no receptor eles são mais percas. Pronto, ó. Se eu adotasse sinais aqui, Rafael, não, Caio, né? Caio que fez a pergunta. Vamos ver aqui. Se eu adotasse sinais aqui, ó, aqui eu tenho algo sendo fornecido, né? Mais, e aqui eu tenho um gasto, algo sendo subtraído. Então isso daqui seria mais. Se eu somar com isso daqui, mais com menos, então por isso que aqui tem um sinal de menos. Certo? Então eu tenho uma coisa positiva e uma coisa negativa, eu faço essa subtração. Já no receptor, ambos aqui são percas, né? São negativos. Então aqui eu vou ter uma perca total, né? Que seria
algo negativo. E o que eu faço com dois valores negativos? Eu pego um menos 5 e um menos 10. Eu vou repetir o sinal e vou somar esses módulos, né? Então, por isso que aqui eu tenho uma soma. Certo? Então, eu tenho que somar essas duas percas para depois, quando eu for analisar o circuito, eu vou subtrair a energia que foi fornecida ao sistema dessa energia que foi tirada do sistema. Certo? Então, por isso que eu tenho que somar essas percas, eu tenho que juntar as percas no meu circuito. Exato. Seus valores estão em módulo. Isso, aqui sim, Rafael, mas quando a gente for analisar o circuito, quando a gente for aplicar, a gente, por estes polos aqui, positivo e negativo, a gente vai ter a ideia se a gente vai ter que ter uma perca de energia, no caso dos receptores, né? Se a gente vai ter um ganho de energia, nos casos dos geradores. Então, a gente vai aplicar isso nas chamadas leis de Kirchhoff, que ela vai dar este balanço energético para a gente, ao longo do circuito, tá? Então é isso, pessoal. Na próxima aula a gente faz algumas aplicações. Boa aula aí na sequência, tá? Até a próxima.